pessoal, boa tarde. Então, vamos dar início aqui no nosso webinar do processo de giro. Estamos começando aqui agora com 29 participantes, 30 agora, entrou mais um aí, o pessoal está chegando. Então, dando início a esse projeto aqui, acho que eu particularmente gosto muito desse projeto. Foi vários anos trabalhando no campo e a gente viu que o processo de giro do entorno não funcionou e não evoluiu muito nesses anos aí. Quando eu voltei para o produto, junto com a squad de compras lá, a gente teve um desafio de fazer um novo projeto de giro, teve algumas ideias de cliente, a gente sintetizou essa ideia com outros clientes, então é o que a gente está fazendo agora, explicando um pouco para vocês entenderem como é que está funcionando o mecanismo nesse processo agora com a TOTS. Então, assim, a gente olha muito para o mercado, a gente pega as ideias grandes e tenta desenvolver essas ideias grandes com grupos de clientes, com vários clientes. Então, a gente não consegue falar com todo mundo, mas a gente sempre consegue validar as ideias com os máximos de clientes e segmentos diferentes para que a gente possa fazer uma coisa que atenda vários clientes. Eu acho que esse é um projeto que a gente quis trazer um pouco desse processo, sabe? Então, hoje o entorno não tinha muita evolução nessa parte de giro. Isso foi um pontapé inicial que a gente fez nessa questão do giro para melhorar. Aí só dando uma pausa que eu não fiz uma pergunta, todo mundo me ouvindo aí? Zanato disse que sim. Ok, Odilon ok, então beleza. Claro, alto e som. Então beleza. Então, essa era a ideia. Então a gente pegou, foi um dos primeiros projetos que a gente fez lá no Compras, essa questão do giro. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que ele foi um projeto diferenciado, ele tem uma flexibilidade muito grande para calcular giro e sugestão de compra agora no sistema. Depois disso, a squad de compras veio trabalhando em um outro processo aí que é a importação de XML automático. A gente lançou na release passada, já gravamos um webinar também. Se alguém quiser acesso ele depois pode me mandar um e-mail ou procurar o pessoal da CS. E o sistema agora é importar XML automático e gravar para entrada e não precisar mais pessoas ficarem ali. Então a gente quer criar um processo que seja mais eficiente e que cada vez mais as empresas sejam mais eficientes no processo em si e possam focar no processo delas mesmas, que é venda de mercadoria, né? Então a compra e a venda, esse processo tem que ser muito rápido. Então a gente quer melhorar isso aí. O próximo projeto que a gente está trabalhando é o projeto de verba. A gente está melhorando esse processo de verba lá. Já fizemos um X lá em São Paulo com alguns clientes. Estamos fazendo entrevista com outros clientes. Os clientes que tiverem à disposição podem me mandar um e-mail ou ideias. A gente está analisando algumas coisas. Estamos validando com alguns clientes. Na próxima release, provavelmente vocês vão estar chegando alguma coisa de verba aí. O verbo ele é maior, ele vai sair em fases diferentes, ele não é só uma funcionalidade, a gente quer fazer uma coisa muito grande. E aí depois a gente tem um monte de projeto por compras aí. Alguns que estão em backlog, tipo gerar pré-pedido de compra, para o cara não precisar ficar digitando pedido de compra. Então a gente tem várias coisas para fazer. O braço não é tão grande, não dá para fazer tudo de uma vez. A gente vai fazendo e vai entregando, mas pelo menos a gente vê que no tempo agora, nesse ano que a gente está lá, passou, já conseguiu entregar 2 projetos que sejam relevantes para os nossos clientes e para a gente também, tá? Então eu vou passar aqui primeiro um videozinho institucional do processo que explica mais ou menos o que a gente vai falar aqui. Então só para vocês ouvirem aí. Eu vou soltar, se alguém não estiver vendo ou ouvindo, vocês me falam aí que a gente dá uma olhada aqui, tá bom? Um abraço, pessoal.
Ok, pessoal? Esse foi um vídeo institucional que a gente gravou desse processo do giro para fazer a divulgação de todo o processo. E agora vamos falar um pouco sobre o que é esse processo, como ele funciona e como que a gente pode trabalhar ele. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela aí? Sim, Zanata, tá vendo? Então, beleza. Falando um pouco sobre a squad de compras, né? Então, hoje a squad de compras ela é composta pelo Luiz Galvão, ele era um antigo PO que a gente falava lá. Quando eu cheguei, ele estava lá e ele continua nesse processo, porque o Galvão é um cara que conhece muito do processo do compras, está lá há muito tempo. Eu conheço, mas não conheço tanto quanto ele. Ele conhece mais que eu. Então, assim, a gente se complementa lá e ele é meu braço direito. A gente se complementa. Na verdade, não tem braço direito nem esquerdo. Então, a gente é um time e estamos fazendo as diferenças. Então, ele está lá como especialista do módulo. Eu tenho o Maurício, que é o desenvolvedor, a Graciele é analista, o Fábio, hoje ele é desenvolvedor e analista, o Moisés, que ajudou a praticar esse projeto, ele já não está mais, a Denise, que é na parte de documentação, a Adriana Dias, que é na parte de teste, Flávio sou eu, Flávio Antes, e o Rodrigo Arantes, que foi um dos precursores nessa parte do Java. Hoje ele está em outro projeto lá, trabalhando com o pessoal do financeiro. A gente está fazendo algumas coisas em Java também lá no Intor hoje. Então, hoje, na squad de compras, a gente engloba vários produtos. Então, a gente tem o compras, central de mercadoria, beneficiamento, comodato, importação, indústria. Todos esses produtos estão debaixo do guarda-chuva dessa squad, que, na verdade, a gente está até fazendo uma pegada diferente lá na TOTS, acabar um pouco com esse processo de squad e olhar mais para um projeto como um todo, tá? Para vocês entenderem. Então, alguns projetos a gente pega até muda outras squads. Foi o caso do XML, a gente começou a fazer o projeto de XML e viu que a gente, para o projeto do XML funcionar, a gente tinha que resolver o problema da 1095. Aí a gente fez a 1095 ser automática para o projeto do XML funcionar. Não adiantava eu criar um motor ao qual não tinha combustível. Então, se não chegava XML a contento para o processo ficar rápido, não ia funcionar. Então, a gente sentou com o Douglas, que era do fiscal, e resolvemos. Então, hoje a gente fala squad de compras, mas pode ser que daqui a um tempo vocês não ouçam mais esse termo lá dentro. Pode ser que isso mude, entendeu? Então, vamos dar sequência aqui. Dificuldades de comprador. Então, esse aqui a gente quis resolver hoje. Quais as grandes dificuldades de um comprador na realidade hoje? Hoje, o nosso comprador, ele tem lá, ele tem que analisar se teve promoção, se ocorreu falta de um produto, se, se teve sazonalidade aleatória. O que é uma sazonalidade aleatória? Coronavírus. Ninguém precisava de máscara desse tanto, né? Então agora todo mundo está querendo comprar máscara. Isso é uma sazonalidade aleatória, uma coisa que não estava prevista. Uma sazonalidade prevista, Copa do Mundo, Páscoa, Natal. Todo mundo sabe que nesses períodos vão ter mais consumo. Então eu tenho que comprar mais para suprir esses períodos. Mas depois desse período eu tenho que continuar comprando. Como eu faço a análise em cima do período anterior, eu acabo comprando mais para o mês seguinte. Então vocês vão ver que vão ter artifícios para a gente poder equalizar essa curva, né? E tem uma questão de si aí que o comprador tem que olhar lá e se, tipo, se alguma coisa, se outra. Então tem vários termos que ele tem que analisar. E nesse processo a gente tentou abarcar todos esses problemas que hoje uma empresa para comprar bem tem. E a gente tentou colocar vários termos aqui e vários processos. Então, falando de cenários, vamos tentar colocar todo mundo na mesma página aqui. É um processo de giro, nem sei se todo mundo conhece os termos, então vamos falar um pouco sobre termos aqui. Tempo de reposição, normalmente ele é em dias, a gente chama de TR. Hoje o tempo de reposição no cadastro do Entorno está lá no cadastro do produto. Então, lá no cadastro do produto eu falo quantos dias meu produto vai durar no estoque. Tempo que eu quero aquela mercadoria no meu estoque, beleza? Está lá no cadastro do produto. Prazo de entrega, ou lead time, alguns conhecem como lead time, que é o PE, nada mais é o tempo que meu fornecedor gasta para me entregar a mercadoria depois que eu faço o pedido de compra, ok? Esse é o prazo de entrega. Dias de estoque. Pessoal, o Anderson parece que não sei se não está ouvindo. Todo mundo está ouvindo aí? O Anderson fez uma pergunta ali. O André está ouvindo. O Zanata está perfeito. O Anderson, dá uma olhada lá no recurso
do WebEx, provavelmente tem uma configuração que você faz lá no microfone. Thiago está ouvindo? Beleza? Então, os dias de estoque, na verdade é o somatório do TR mais o prazo de entrega, ok? Isso é o que a gente chama de dias de estoque no Intor. Estoque ideal é o giro dia, que aí é a quantidade da mercadoria média que eu vendo por dia, certo? Aí vai ser um cálculo, vamos mostrar aqui, é o que vai todo mudar esse processo, mas aqui é a quantidade de dia. Então, se eu, num período de uma semana, 5 dias, eu vendi 10 por dia, eu somo e faço uma conta rápida. Fazendo uma conta rápida é somar a quantidade de 50 dividir por 5, eu vendo 10 por dia. Então, 10 vezes os dias de estoque, que é o prazo que eu quero, mais o tempo que o fornecedor me leva para entregar, são os dias de estoque ideal que eu teria. E aí a gente parte para a sugestão de compra, né? Então, falando de giro no Intor, uma das formas mais usadas hoje, que tem lá dos modelos, vamos chamar de modelo antigo, é o mensal, que é pega o mês 1, mês 2 e mês 3 e divide pelos dias do trimestre, normalmente 90 dias, tá? O que acontece nesse processo aqui hoje no Intor? No máximo que eu consigo fazer uma análise de giro é de 90 dias. Eu consigo os 3 últimos meses, mais a semana atual, e aí tem algumas formas. Eu não consigo estender para 6 meses, 12 meses. Vocês vão entender que nesse processo aqui vai ser permitido fazer isso. Vocês vão conseguir fazer isso. Então, só trouxe uma das fórmulas aqui. O Intor tem outras fórmulas, se vocês forem olhar lá 132. Eu trouxe uma para vocês olharem e a gente ter ela como base aqui, só para mostrar um cálculo de giro. Sugestão de compra é o giro dia, vezes o prazo de entrega mais tempo de reposição, que é os dias de estoque ideal, menos o QT disponível, mais o QT pedido. Disponível é o que eu tenho no estoque, certo? As mercadorias que eu tenho disponível no estoque. E o QT pedido é os pedidos de compra que eu já fiz e que vão chegar. Então eu tenho que subtrair ele disso aqui, senão eu acabo comprando 2 vezes. Então, esse é o processo de sugestão de compra, certo? Quando fala de sugestão de compra no Intor, essa é a fórmula que é utilizada. Qual que é o objetivo do projeto? Flexibilizar o cálculo do giro do sistema. Então, é dar nuances para que o cliente possa fazer da forma que ele entende que seja melhor no processo dele, no produto dele, no fornecedor dele, no departamento dele. Vocês vão ver que tem uma dinâmica muito grande isso aqui. Quais são os conceitos que a gente vai usar para cálculo de giro? Pico e vale. E do processo de estatística, a gente fala desvio padrão. Alguns chamam de pico e vale. E na estatística chama de desvio padrão. Então, passar a considerar ou tirar desvio padrão. Vou explicar para vocês tópico por tópico disso aqui, tá? Vamos ter o conceito de média ponderada. Hoje o sistema sempre faz o conceito de média simples. É simplesmente pegar os períodos e dividir. Isso é uma média simples. A gente vai poder fazer média ponderada ou simples, opção do cliente. Flexibilidade nos períodos sazonais. Então, o que é flexibilidade nos períodos sazonais? Eu vou poder selecionar períodos maiores para englobar períodos que são sazonais ou não. Falta na venda, vou poder agregar falta na venda, aquela demanda de falta que eu tive na venda, vou explicar melhor isso para vocês. Giro de mercadoria, matéria-prima, também eu vou poder englobar na sugestão de compra, lá no giro, de produtos que eu produzi, que são matéria-prima. Eu não vendo esse produto, mas eu posso incluir ele lá. E o processo de sugestão que vai mudar é que o tempo de reposição agora, ele não vai ser mais fixo no cadastro do produto e vai ser sempre de acordo com a curva ABC do produto, ou curva de faturamento, ou curva de quantidade, vou mostrar para vocês. E o prazo de entrega, produto fornecedor. Vou explicar isso para vocês também, qual que é a diferença que a gente fez, tá? Antes da gente entrar nos conceitos, vou falar um pouco aqui sobre questão de eficiência, que é o que a gente quer chegar e mostrar matematicamente qual a diferença de você ter um estoque enxuto e simplesmente girar o que você compra e qual que é a diferença de você comprar ter um estoque muito grande, muito dinheiro investido e pouco giro, qual que é o resultado disso, né? Então, a gente fazendo uns 3 cenários aqui, pegando 3 cenários. Primeiro cenário, um empresário aplica 10 milhões de um valor X em estoque, e ele vende 5 milhões mês. Então, ele faz meio giro desse estoque. Ele apura lá 100 mil reais, que dá 1% da margem em cima dos 10 mil. Se ele melhora essa eficiência dele, o que ele faz? Ele consegue aplicar 5 milhões, girar os próprios 5 milhões em um mês. Ele vende os 5 milhões, faz um giro, e ele continua ganhando os mesmos 100 mil. Só que agora a margem dele vai para 2%, então já começa a melhorar. Quando ele aplica apenas 2 milhões e meio,
e gira 5 milhões, ele faz 2 giros da mercadoria, ele continua nos mesmos 100 mil, só que ele vai para 4%. Então, qual que é o raciocínio? Se esse cara pega esses 10 milhões e traz para o terceiro cenário, ele sim iria para 400 mil e ia conseguir aumentar a margem dele tendo menos mercadoria. Então, aquela máxima de que a gente tem estoque e está pago e está lá, não sei se ela é legal. Alguns podem achar que sim ou que não, mas a gente quer fazer o seguinte: eu não quero ter excesso de estoque, não preciso de pagar muito espaço para armazenagem. Tem gente hoje que aluga galpão. Eu não preciso correr o risco de estragar a mercadoria, vencer a mercadoria. Eu preciso ter a mercadoria que meu cliente me entrega. Não, o sonho de todo mundo seria ser just time, né? Tipo, pediu, comprou, entrega. Então eu não nem fazer estoque. A gente sabe que precisa ter estoque. O país, a dimensão é grande. E também quando acontece algumas questões dessas, igual umas pandemias, um estoque nunca é ruim. Mas também a gente nunca vai saber quando vai acontecer outra pandemia dessa. Mas no contexto normal, que a gente quer trazer um estoque mais tranquilo. Se o cliente quiser trabalhar com gordura também, ele pode trabalhar. Vocês vão entender que no processo nada é engessado. Falta de mercadoria e falta de mercadoria no giro, certo? O que a gente quer fazer? Trazer um conceito aqui que é tipo, eu não tenho porque eu não vendo ou eu não vendo porque eu não tenho? Isso é um paradigma, né? Que a gente tem. Então é o seguinte, o que é isso? A questão da falta, o que ela afeta na sugestão e no giro da mercadoria? Vamos dar um exemplo prático aqui. Cliente que tem força de vendas, ele tem 1.000 unidades de um produto e ele pega essas 1.000 unidades de manhã e dá uma carga nos palmos dele. Então ele tem 2 palmos, ele vai lá e dá a carga no palmo do João e dá a carga no palmo do Marcelo. O Marcelo sai para vender e o João também. Quando eles olham no saldo do palmo, cada um tem 1.000 para vender. Então o Marcelo vende 1.000 para o cliente dele, o Paulo vende 1.000. Quando eles transmitem o pedido de volta, o Paulo, por estar na capital e o Marcelo no interior, o pedido do Paulo entra primeiro. O do Marcelo é cortado. Por quê? Porque nesse caso eu não tenho mercadoria. Vamos trabalhar num processo hipotético que esse cliente não trabalha com pedido pendente. Então tem mercadoria, atende, não tem corte, certo? Quando eles voltam na próxima semana, não, aí o que acontece? Cortou, vendeu os 1.000, o comprador olha lá na necessidade de giro, fala, cara, vendi 1.000, tem que comprar 1.000 de novo. Aí ele compra 1.000 de novo, põe lá, alimenta o estoque. No outro dia vai lá, ou na outra semana, vai lá e dá a carga de novo no palmo do Marcelo e do Antônio, os dois saem para vender. Eles chegam lá e atendem os clientes dele, vende 1.000 de novo. Na transmissão do pedido acontece o mesmo problema, corte do que está no interior e do que está na capital é atendido novamente. Quando o RCA volta a terceira vez naquele cliente do interior, ele fala, cara, não vou comprar mais de você, porque eu já comprei 2 vezes, a mercadoria não chega. Então é o seguinte, ele perdeu o cliente. A pergunta é, o comprador ficou sabendo daquela necessidade que houve lá no interior de 1.000 por semana? Ele nunca ficou sabendo, ele sempre continua comprando 1.000, e aí ele não vê o potencial dele aumentar e também não vê o potencial dos clientes que ele tinha a perder. Então, se a gente olhar nesse cenário que eu falei, a demanda desse cenário sempre foi 2.000 unidades por semana. Ele sempre continuava comprando uma, porque ele não considerava a falta como uma necessidade de compra. Então, o que acontece? Se um dia ele perde o cliente da capital, ele fecha, porque já perdeu do interior, praticamente ele não tem mais cliente. Então, é essa visão que a gente quis trazer. Hoje, tem como fazer isso no Intor? Teria, né? O cara tira o relatório de falta, tem lá 20.000 produtos no mix, ele vai lá, analisa um por um, vê quantas faltas tem, vê quanto o sistema está sugerindo, quanto tem de falta. Então, tipo, teria mais humanamente ser impossível fazer. A gente entende isso. Então, a gente entendeu que nesse processo vocês vão entender que aquele cliente que trabalha com processo de falta, ele está com esse processo de falta redondo, ele vai poder somar essa falta lá na necessidade daquele período para que o sistema compute isso e gere uma sugestão em cima dessa necessidade, tá? Então, mais uma vez, pessoal, quando vocês forem trabalhar com esse processo, é interessante que antes de sair marcando os parâmetros de falta, faça a análise lá se os números de falta de vocês estão corretos ou não, tá? Porque senão vocês vão gerar necessidade a mais de uma falta que é inexistente, ou o processo da falta não está legal. O processo de falta ele envolve muito pessoal do vendas lá. Se vocês quiserem trocar uma ideia ou falar com o consultor nessa parte do vendas, então a gente só passou a pegar a questão da falta, que é cadastrada, e jogar ela para dentro do giro. E pode ser que alguns processos de falta venham a evoluir no futuro, pelo fato de agora as pessoas começarem a usar e realmente começar a olhar ela em cima do giro. Então, é um ponto para vocês aí que são de tecnologia ou que são de compra, começar a olhar essas informações, ok? Então, esse é o processo da falta que vai ser englobado. Média aritmética.
Vou mostrar para vocês qual que é o efeito da média aritmética e qual que é a diferença de uma média ponderada, que é o que a gente vai colocar, tá? A média aritmética, ela faz o quê? Ela pega um período e frente a uma quantidade. Então, no primeiro cenário aqui, vamos pôr o cenário verde aqui, eu comecei vendendo 480 e terminei vendendo 1.580 num produto, num cenário de 6 meses e numa média, aí ele vai lá e calcula a média de 990. Então, eu somo essa quantidade de 400 a 580, divide por 6 aqui, 6 meses, eu vou chegar numa média de 990, uma média natural, ok? Quando eu pego o mesmo cenário, só que eu faço de forma invertida, ou seja, eu comecei vendendo 1.500 e terminei vendendo 480, o sistema ainda continua calculando a média de 990. Então é aquele negócio, tá com a cabeça pegando fogo, tá com o pé congelando, mas na média você tá bom, certo? Então, esse é o processo e esse é o problema da média aritmética. Ele sempre passa uma régua no cenário como um todo. O que a gente quer começar a fazer e começar a trabalhar agora? Olhando o mesmo cenário que a gente viu naquele gráfico, a gente só trouxe ele para uma tabela aqui, para a gente olhar. Então, no cenário ao qual eu comecei vendendo 480 e terminei vendendo 1.580, eu vou poder ir lá no sistema agora e falar assim, sistema, é o seguinte, eu quero analisar os 6 meses, só que eu quero que os 3 últimos meses tenham um peso maior para mim, porque os 3 últimos meses ele está mais próximo da minha realidade, então ele está mais quente nesse processo. O que a gente vai fazer? A gente vai lá nos períodos, vai colocar um peso para ele. Eu vou colocar aqui, ó, para o período 1, eu vou pôr peso 2, para o período 2, eu vou pôr peso 1,5. Para o período 3, eu vou pôr um peso 1. Aí para o período 4, como está afastando da realidade, eu estou diminuindo o peso. Põe 0,75, meio e 0,25, ok? Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, mês 1, multiplicar por 2, 3.160. Mês 2, 1.280, multiplico por 1,5, 1.920. O mês 3, 1.100, multiplica por 1, 1.100. E assim sucessiva. Aí o que acontece aqui? Ele começa a dar ênfase menor nos outros meses, ao qual o peso é menor que 1. Então, 900 multiplicado por 0,75, 675. O último aqui é 480 por 0,25, vai para 120. Eu faço uma nova somatória desses valores ajustados e calculo uma nova média em cima de 180 dias, certo? O que vai acontecer? O sistema estava me sugerindo 990. Nessa nova média, ele mandou agora calculou uma nova média de 1.200. Então, olha só, se fosse 990, eu baseando que no último mês eu vendi 1.580, o sistema provavelmente ia dar uma ruptura aqui. Ia falar para me comprar menos do que a necessidade real minha. E ainda que eu estou numa crescente. Se eu trabalhar melhor esses pesos aqui, ainda eu posso regular melhor isso aqui. Aí o que acontece aqui? Quando eu pus o peso, ele me falou que é 1.200. Então ele está me sugerindo agora uma média natural mais próximo da minha realidade. Ok? Vamos pegar o mesmo cenário, só que agora invertido. Comecei vendendo mais, terminei vendendo menos. Olha, senhores, que na questão dos pesos aqui eu não terei nada. Continua a mesma questão do peso, ou seja, o racional aqui é que os 3 últimos meses são os meus meses mais quentes, ok? Então, o que o sistema vai fazer? Vai pegar 480, multiplicar por 2, 520 multiplica por 1,5 e assim sucessivamente, certo? Vamos fazer os mesmos cálculos que a gente fez. Pego esses novos valores, eu somo e calculo eles novamente e faço uma nova média. A média anterior era 990. Então, se eu pegasse 990 e fosse olhar pelo último mês que eu comprei, que eu vendi 480, o sistema ia me sugerir bem acima. O que ia acontecer aqui? Provavelmente ia ter excesso de estoque. Eu ia estar comprando mais do que a minha necessidade, ok? Só para atender. Isso será feito em uma rotina nova. Sim, Zanata, vou mostrar a rotina lá na frente, tá? Primeiro a gente vai falar muito de conceito, pessoal, sem falar de rotina, sem nada. Eu quis fazer um treinamento diferenciado, que é o quê? Vamos conversar sobre conceito e depois nós vamos ver como esses conceitos acontecem lá na rotina. Para não ficar chato o treinamento, a gente abrindo rotina e falando, beleza? Então a gente vai explicar muito a questão do conceito. Então, olha só, então aqui a gente faz essa multiplicação, faz a nova média e o sistema agora chega numa nova média para mim que é 750. Então, não é 1.200 e não é 990, é 750. 750, ele está mais próximo de 480, ok? Então, olha só, o sistema com o processo de média ponderada, eu começo a ponderar os meses de maiores pesos, entendeu? Poderia ter um mês diferenciado aqui de um peso maior? Poderia. Se você que vai selecionar qual é o mês
de maior peso, lógico. Acho que agora o comprador vai ter que conhecer muito do produto que ele vende, muito do histórico do produto dele, vai poder fazer essa análise, não simplesmente ir lá e meter um cálculo genérico em todos os produtos, em todos os departamentos, como se fosse um comportamento único, tá? Mas vocês vão ver que quem quiser criar a própria fórmula do Intor, da forma que é hoje, nesse processo vai poder. Então, é bem flexível. Lá na frente a gente vai ver isso, tá? Falando sobre alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Do que a gente já falou aqui? Falando de falta e de média ponderada. E agora não, tranquilo. Tudo certo. Beleza. Então vamos falar sobre pico e vale, que é o desvio padrão, ok? Qual que é o poder do pico e vale nesse processo de desvio padrão? A gente vai poder fazer... Zanata, não sei se você perguntou alguma coisa, eu só vi uma interrogação no final aí. Tá, beleza, foi errado aí, tá certo. A falta, cara, vocês me perguntou qual rotina. Então, o relatório lá no Vendas, que você vai tirar o relatório de falta. É 3 alguma coisa, mas de cabeça eu não vou lembrar não. Eu posso pesquisar depois, dar uma olhada. Se alguém souber, responde aí. Mas eu não lembro não, de cabeça não. Mas tem um relatório lá que você tira as faltas, tá? E é justamente a regra desse relatório que a gente trouxe para esse processo, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre desvio padrão aqui, o comportamento de um produto que tinha uma média ponderada venda natural e foi submetido a uma força de campanha publicitária. Aí, ó, o pessoal falou, eu falo 219, rotina de falta. Então, isso aqui a gente vai olhar. O que acontece? Se a gente pegar um produto X aqui, num determinado período de 180 dias ou 6 meses, ele começou vendendo 420, depois passou para 4.600, aí ele foi lá e deu um pico de venda de 14.200. E pode ser uma promoção, pode ser uma sazonalidade não aleatória, pode ser qualquer tipo. Aqui não estamos falando de sazonalidade, ok? Quando for reestruturar a venda no loop infinito. Tá? Pessoal, só vou pedir o seguinte, se vocês forem comentar ou alguma coisa, sempre só faça a pergunta porque eu estou tentando fazer e ler as perguntas de vocês. Que se vocês forem comentar alguma coisa por restante das pessoas, eu vou interromper porque eu vou tentar ler, porque o pop-up ele entra rapidinho e sai, tá? Se eu não conseguir ler todas as perguntas aqui, eu vou responder no final, tá bom? Enquanto eu estiver explicando, às vezes eu não vou responder. Quando eu terminar, eu vou perguntar para vocês, vocês vão perguntando, porque aí eu presto atenção só nas perguntas, aí fica mais fácil. Então vamos lá. Falando sobre pico e vale aqui. E aí só abrir um parênteses. Se vocês quiserem, quando eu abrir para pergunta de novo, quiser perguntar dos assuntos que já foram passados, podem perguntar, tá bom? Então falando de pico e vale aqui, começando com 4.200, depois eu vendi 4.600, o produto deu um pico lá de 14.200. Qualquer sazonalidade que seja, aleatória, prevista, promoção, o cliente foi lá na loja de vocês, comprou muita mercadoria num dia. Isso aqui vocês vão entender que é um mecanismo de defesa desse processo de sazonalidade. Aí no outro mês, a venda cai para 800. Então a indústria não forneceu o produto naquele período, o pessoal não comprou mais, e aí depois ele começa a voltar para 2.500 e chega finalizando em 4.000 nesses 6 meses. Quando eu faço uma média simples, o sistema vai lá e me calcula 1.516. Isso é uma média simples, média aritmética simples. Pegando essa quantidade, 14.000, esses 2.800, todo esse período aqui, fazendo uma média. O que o sistema vai fazer agora, nesse processo de pico e vale? Eu vou poder pegar essa média simples e falar para o sistema o seguinte: sistema, em cima dessa média aqui, eu quero considerar 30% a mais e 30% a menos. Então, 30% a mais vai ser meu pico, 30% a menos vai ser meu vale. Lembrando que o pico e vale desses 30%, você pode pôr 30% para o pico, 20% para o vale, você vai poder escolher. Nesse caso aqui, a gente pôs 30-30, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu pego 5.116 e jogo 30% acima. Eu chego numa nova média de 6.650. Eu pego 5.116 e jogo 30% a menos. Eu vou para uma nova média de 3.581. O que o sistema vai fazer agora? Ele vai entender o seguinte:
O que está dentro entre 6.650 e 3.581, eu vou considerar a própria quantidade daquele período, como para o cálculo do giro. Então, vou mostrar isso para vocês. Aqui é só o cálculo que eu falei lá, a gente pega os 5.116, 30% a mais, 30% a menos, chega nos 6.000 e nos 3.000, ok? Para vocês entenderem. Aí aqui, ó, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, 4.000 estava entre 6 e 3, certo? Entre 6.000 e 3.000. Então, eu mantenho o mesmo valor para esse período. 2.500 está abaixo de 3.581. Então, o que eu faço nesse caso? Eu não considero o que está abaixo dessa média, eu considero a própria média, 3.581. 800, que foi o vale lá, está bem abaixo dos 3.581. Então, eu não vou considerar 800, vou considerar 3.581. 4.600 está entre 6.000 e 3.000. Eu vou considerar os 4.600. 4.200 está dentro da faixa da nova média que eu calculei. Eu pego os 4.200. Quando a gente soma aqui a venda mensal normal, tinha dado 30.700. Quando eu faço ela de novo ajustada, vai para 26.612. Então, quando eu recalculo essa média, a média mensal vai para 4.435 e não os 5.116 como estava. Então, a gente tem um percentual menor de 14% em cima desse período. Como que funciona isso melhor para vocês entenderem? O que o sistema fez? Olha só. Na nova imagem aqui, ó, ele desconsiderou esse pico e desconsiderou esse vale para o cálculo da nova média, ok? Então, quando eu faço esse processo aqui, eu tiro essa sazonalidade. Então, eu não preciso mais me preocupar com promoção. Posso fazer uma promoção e naquele período eu vou considerar que eu vendi mais. Mas eu não vou considerar um pico de 14.000, eu vou considerar 665, 6.650, que é o pico aqui que eu determinei, entendeu? Então, eu posso determinar qual é o meu pico e qual é o meu vale. Então, eu tenho como trabalhar com um processo mais dinâmico, ou seja, um processo mais assertivo. Eu não fico muito suscetível a sazonalidades, entendeu? E lógico, como esse pico e vale ele é liberado para você, você pode colocar um produto, vocês vão ver lá na frente quando eu mostrar, cada produto pode ter seu pico, cada departamento pode ter seu vale, não é nada engessado. Então, eu não ponho 30% para todos os produtos, eu não ponho 30% para todo departamento, para todo fornecedor. Tudo aqui tem uma particularidade. E essa particularidade vão ser vocês, de acordo com o negócio de vocês, que vão definir, ok? Alguma dúvida aqui nesse processo ou do processo anterior, pessoal? Se vocês já fizeram a pergunta, repete, porque na minha tela eu não consigo ler lá as perguntas anteriores, entendeu? Estão me ouvindo? Alguém? Estão ouvindo, ó. Opa. Estão ouvindo, estão ouvindo? Sem dúvidas. Nenhuma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Pode continuar, Odilon. Tranquilo, Gustavo. André, Gustavo Lima. Ó, o Gustavo Lima tá aí, mano, na live. Thiago, segue o baile. Cleito, ok. Beleza, pessoal, então vamos lá. Curva ABC, define o tempo de reposição. Então, só para a gente entender aqui agora, eu pus uma curva simples aqui, para quem não está muito familiarizado com esse processo de curva ABC. Então, a curva ABC, ela determina que determinados grupos de produto, quando atingem um percentual em relação ao todo, ele leva uma classificação. Então, todos os meus produtos, que somando, compõem 60% das minhas vendas, eles compõem uma curva A. Se for até 25%, curva B, 10% curva C e 5% ele é curva D, ok? Lembrando que somando esse percentual dá 100%. Então, isso aqui é um processo que a gente vai mostrar. E eu vou mostrar para vocês como que o sistema vai agora usar esse processo de curva para definir o tempo de reposição do produto. Então, ele não vai ser mais fixo. Por que ele não vai ser mais fixo, Flávio? Porque o que acontecia quando o produto é fixo? A gente vai lá na implantação, no dia que eu era da implantação, e alguém que já participou de implantação aqui vai lembrar, a gente vai lá e define 7 dias para um produto, ou 15 dias. Nunca mais ninguém vai lá e muda aqueles 15 dias, aqueles 7 dias. Então, um produto, às vezes eu comprava ele
ele é um produto curva A, então eu compro muito, eu não preciso fazer muito estoque, basta eu comprar a quantidade, girar e comprar de novo. Vou mostrar isso aqui para vocês como fazer. Quando eu ponho 15 dias lá, independente do que o produto aconteça com ele, eu sempre continuo comprando ele para 15 dias. Pode ser que as vendas dele caiu, diminuiu e eu continuo comprando produto para 15 dias. A venda dele aumentou, eu continuo comprando ele para 15 dias. Vocês vão entender que nesse cenário aqui o sistema vai fazer de forma dinâmica isso para vocês, entendeu? Então ele vai fazer de forma dinâmica esse balanceamento dos dias aqui do tempo de reposição. A curva se renova de quanto em quanto tempo. Vou mostrar isso aqui para você, Fagner. Lá você vai poder parametrizar de quanto em quanto tempo a curva vai rodar, tá? Isso vai ser flexível também. Não é definido aleatório no sistema, não. Então aqui, ó, uma forma, vou mostrando aqui como vocês vão cadastrar, mas vai ter a rotina lá para vocês entenderem. Então, produto curva A até 55%. E aí a gente vai poder trabalhar ainda com subcurvas. Então, dentro desses 55%, se eu tiver um total de 30% que compõe esse 55%, o produto vai ser A1, ok? Então, se ele está entre 16,5 dos 55, ele vai ser A2 ou A3 se tiver dentro desses 8. Então, essa classificação é porque às vezes eu posso ter 10 produtos, onde esses 10 produtos compõem 55%. Mas dentre esses 10 produtos, 3 produtos já compõem 30%. Então, esse produto é A1, ok? Então, por isso você vai poder trabalhar com esse processo subcurva. Lembrando que quando eu mostrar para vocês lá, quantidade de curva A, B, C, D é infinito até o alfabeto, lógico. Infinito não, desculpa. É limitado até o número de letras do alfabeto. Então, a gente sabe que hoje normalmente é curva ABC, mas tem alguns departamentos igual Pharma já estão chegando em curva F. Mas aqui também, como é um plano cartesiano, você também tem subcurvas. Então, dependendo do que você trabalhar aí, só aqui já deu 12 curvas, né? Se a gente trabalhar com 4, 3, já foi para 12. Então, o subcurva também você vai poder colocar quantas vocês quiserem, ok? Tranquilo, pessoal? Questão da curva. Dá um tempinho. Beleza? Teve perguntas? Tranquilo, sim. Então vamos lá, vamos falar de frequência de compra. Esse é um conceito um pouco novo dentro do Intor. Eu mesmo confesso que demorei um pouco para aprender esse conceito de frequência de compra. O conceito de frequência de compra, ele determina de quanto tempo eu vou comprar do meu fornecedor, ok? Vou fazer a compra em si, não quanto tempo eu vou receber e nem quanto tempo eu quero ter a mercadoria no meu estoque. Então, o que esse conceito de frequência de compras diz para a gente? Negocie com seu fornecedor uma maior frequência de compras, pois quanto maior for essa frequência, menor é o risco de falta com o estoque reduzido. Então, compra mais rápido, recebe mais rápido, gira mais a mercadoria. Qual que é o efeito desse processo aqui? Ele consiste em definir intervalos de tempo para a realização da compra junto ao fornecedor. Quanto maior a frequência de compra permitida pelo seu fornecedor, menos o nível de estoque e maior a rentabilidade em relação ao capital investido, que é aquilo lá que a gente falou lá no começo. Então, invisto menos capital, giro mais e tenho mais resultados em cima do meu dinheiro investido, ok? No primeiro caso aqui, vamos citar dois casos. Eu compro todo dia e recebo com 30 dias. Qual que é o efeito de quando eu compro todo dia do meu fornecedor e recebo com 30 dias? Eu compro hoje, a primeira compra que eu faço, eu levo 30 dias para receber. Então, eu compro para 30 dias. Recebo aqui com 30 dias. No segundo dia, quando eu compro, automaticamente eu já recebo no dia seguinte. E assim começa o ciclo, certo? Então, estou recebendo. Como a gente está olhando lá pelo estoque, lembrando da forma de sugestão de compra, eu sempre compro a minha necessidade menos o que eu tenho disponível, então eu sempre estou olhando meu estoque disponível e estou só recompondo o meu estoque. Estou fazendo compras todos os dias ali com o meu fornecedor se eu quero para 30 dias, ok? O meu estoque, que é o tempo de reposição. Qual que é o efeito quando eu tenho a frequência de compra e eu não trabalho com a frequência de compra? Eu compro para cada 30 dias e recebo com um dia. Qual que é o efeito disso? Eu acabo tendo que estocar mais. Então, eu comprei, recebi no outro dia. Só que aí eu vou comprar de novo só daqui 30 dias. Aí eu tenho que estocar essa mercadoria para esse período todo para receber ela de novo aqui. Então, essa é a diferença da frequência de compra. Estou explicando esses dois conceitos aqui, que vocês vão ver que agora esses dois conceitos vão se misturar no processo da curva que vai definir o tempo de reposição. Não vou nem abrir para perguntas agora, vou deixar para o próximo tal, para não confundir. Então é assim, ó. Tempo de reposição por curva.
É prudente que os dias de estoque sejam definidos por giro do produto, possibilitando assim que tais dias de estoque supram o mínimo de prazo de suporte. Opa, tá falhando o áudio, pessoal? Tá me ouvindo? Alô? 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 Ouvindo normal? Ok, ok. Beleza? Ouvindo normal, sim. Então, tranquilo. André, tá falhando, André? Não, ok. Você muda o tempo do estoque fixo de acordo com a curva. Tempo de reposição, sim. Eu vou mostrar para vocês. Às vezes, mas agora tá ok. Beleza. Tempo de reposição, vocês vão entender que ele vai mudar de acordo com a curva, ok? Pode estar normal. Beleza, então vamos lá. Como é que vai funcionar esse processo? Olha só. Na rotina, quando eu for mostrar para vocês, vai ter uma tabela parecida com essa aqui, tá? E ela é definida da seguinte termos. Na tela anterior, nós vamos definir os percentuais, que é aquela que a gente mostrou lá, beleza? De acordo com aquele percentual, de acordo com a frequência de compra que eu vou definir para uma figura de giro, que vocês vão entender lá na frente que eu vou marcar, que depois dessa figura eu vou vincular um produto, a um fornecedor, a um departamento. Então, a gente vai usar muito aquele conceito da 212 aqui, da figura tributária. Quem conhece o conceito lá da figura tributária 212 vai estar familiarizado com esse processo aqui, tá? Então, como que o sistema vai se comportar? Essa parte cinza aqui, ó, é tudo dias do tempo de reposição. Pessoal, segura as perguntas aí, a hora que eu abrir, vocês perguntam de novo, porque senão eu perco o raciocínio aqui, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui são dias, ó. Aqui é a classificação da curva e aqui é os dias, é a frequência de compra que a gente vai definir lá na frente. Então, o sistema vai se comportar assim, ó. Ele foi lá quando ele rodar a curva, que o sistema for lá e fazer a validação do produto numa curva, pegando um produto X aqui, passa ele numa curva, ele vai ver, o produto é curva A, é A1 e a frequência de compra que foi amarrada para esse produto é semanal. Então, o que o sistema vai fazer? Vai jogar um tempo de reposição para ele, para cálculo do giro de 5 dias. Se o produto for A2, se o tempo de reposição, a frequência de compra dele for quinzenal, vai receber 20, ok? Então, vocês vão entender que é o seguinte, quanto maior a curva, maior o tempo de reposição. Por quê? Porque produto curva A, Coca-Cola, eu compro, o giro é alto, certo? Se a Coca-Cola o giro é alto, então eu compro menos. Então, eu multiplico lá o meu giro dia vezes o tempo de reposição, o sistema já vai me dar uma quantidade menor. Quando eu parto aqui para um cenário ao qual eu vendo um produto curva D, um exemplo aqui do supermercado, comparando Coca-Cola com um eletrodoméstico, televisão, sei lá, o cara não vende muito. Então ele compra com um tempo de reposição maior, mas o giro do produto é bem pequeno. Quando você vai lá calcular o giro do produto de acordo com o período dividido, deve dar 0,02 vezes 50, ele vai te sugerir, sei lá, 2, 3 para comprar. Aqui já é bem diferente. Aqui vamos pôr que eu venda 15 por dia ou 100 por dia. Então 100 vezes 5, ele vai mandar você comprar lá aquela quantidade de 500 dia, ok? Então esse número aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na parte cinza, é vocês que vão preencher de acordo com os dias que vocês entendem do cenário do produto e da empresa de vocês, ok? Essa quantidade que também da frequência de compra, lá na frente vocês vão poder amarrar ela a um produto do departamento. Vou mostrar para vocês. Querem fazer uma pergunta aí, pessoal? Repete as perguntas aí. Nesse modelo, ele não contabiliza o risco de suprimento. Eu vou ter que abrir aqui para ler. Espera aí. Alguém das organizadoras aí consegue me ajudar a ler as perguntas? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Abrir a tela aqui. Aqui, ó. Nesse modelo, ele não contabiliza o risco de suprimento de fornecedor. O que é o risco de suprimento de fornecedor, hein? Não entendi sua pergunta não, Fábio. O que seria o risco? Fala aí enquanto eu vou respondendo a dos outros aqui. Você passa as rotinas depois sobre a reposição e a curva. Sim, vou falar lá na rotina como é que cadastra.
seria manter, acho que é manter um estoque fixo de 90 dias, Fagner perguntou. Também não entendi sua pergunta, Fagner. E comprar e vender, e compra e venda diária. Sim, anotei todas. O risco. Fagner perguntou, o risco de falta do meu fornecedor. Só o Fagner perguntou aqui, mas acho que eu tenho que entender o contexto que você falou, Fagner, para mim poder te responder essa parte aí. Deixa eu passar aqui, voltar lá. Vou ver se eu deixo essas perguntas aqui, se não atrapalhar. Estão conseguindo ver a tela aí, pessoal? Fagner, vamos falando aí para me te responder, mas eu não entendi bem suas perguntas não, tá? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta aqui, pessoal? Estão me ouvindo? Só dá um ok, estão me ouvindo aí? Ok, ok. Então, beleza. Então, vamos passar aqui. Vamos falar de prazo de entrega, produto fornecedor. Prazo de entrega, produto fornecedor, o que muda aqui? Hoje no Intor, quando eu vou parametrizar o prazo de entrega, eu tenho que ir lá no cadastro fornecedor e por quantos dias aquele fornecedor me entrega. Só que o problema é que hoje a gente tem fornecedor muito grande. O Intor ele cresceu muito em cima do atacar distribuidor que compra da indústria. E aí ele sempre comprava o mesmo produto. Só que as indústrias também cresceram. Hoje, se a gente pega a Unilever, normalmente eu tenho dois compradores que atendem a Unilever. Um compra medicamento, um compra produto de higiene e limpeza. E a gente sabe que o prazo de entrega de cada produto não é fixo pelo fornecedor mais. Então, o que a gente quis dar um dinamismo aqui nesse processo na verdade, é mais uma questão de cadastro, é que agora eu posso, lá na rotina que eu vou apresentar para vocês, posso cadastrar o prazo de entrega, filial, produto, fornecedor. Entendeu? Eu vou continuar pegando o que está lá no cadastro fornecedor, por uma questão de ser mais fácil para o cliente cadastrar e tudo, mas aqueles produtos, aquele departamento que tiver uma exceção, a pessoa vai poder ir lá e cadastrar essa exceção, e o sistema vai passar a pegar dessa informação, ok? Então, esse processo de prazo de entrega, produto, fornecedor, basicamente é essa flexibilidade para a gente poder calcular uma sugestão mais adequada, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não influencia o tempo. Estoque. Flávio, pergunta apenas o Fagner enviei no seu zap. Neste momento de compra. Isso, Fagner. A gente comprar a quantidade simplesmente que gira, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Que ele perguntou aqui. A ideia do sistema é comprar menos desse item e receber sempre. É isso mesmo. Esse é o conceito que a gente quer chegar. Para diminuir o volume do pedido. Não é melhor responder no final? O Cleiton está falando aqui. Beleza, Cleiton. Vamos passar lá para o final, então vamos abrir. Às vezes eu vou abrir algumas perguntas aqui, porque dependendo do tema fica um pouco mais complexo. Pede para anotar e no final responde. Então vamos lá. Pessoal, aonde que isso nos leva? Aonde a gente quer chegar nesse processo aqui, tá? Olhando para o Intor hoje, ele está nesse antes aí, ó. Hoje o Intor ele trabalha com média 3 meses, ele pega ali os 3 últimos meses para fazer o cálculo de uma sugestão de giro. Ele faz uma média aritmética simples. Então, o que o Intor às vezes acaba fazendo? Ele acaba fazendo eu comprar muito para atender meus picos aqui, mas no período de vale eu acabo tendo excesso de estoque. Então, esse é o grande problema que a gente tem e é o que a gente quer resolver. Então, hoje, com esse novo cenário, a gente quer fazer isso aqui, ó, contornar os picos e contornar os vales. Aí lembrando que sempre vai ter uma gordura aqui, e essa gordura aqui é só parâmetro. Então, de acordo com cada pessoa, vai poder parametrizar e ver qual que é a gordura que ele quer colocar. Essa gordura que a gente está falando aqui é aumentar o pico, o percentual de pico lá. Eu não quero trabalhar com 30%, posso trabalhar com 40%, com 50%. Não quer trabalhar bem justinho, com 5%. Não quer trabalhar, então vocês vão ver que o sistema vai dar essa flexibilidade para vocês fazerem esse processo aqui, ok? Então, como que a mágica acontece? Acho que o pessoal que é mais técnico já está doido para ver como funciona, né? Esse milagre aí.
Então agora vamos contar o segredo aqui da mágica. Então como é que funciona? Tudo acontece marcando esse parâmetro aqui, que é o parâmetro 4167. Quando eu passo a marcar esse parâmetro, o sistema não olha mais aqueles cálculos de giro antigo que tem lá, que é aqui, ó. O mensal foi o que eu apresentei lá, mas tem um semanal, o último trimestre mais o mês atual, dias de estoque, último trimestre mais mês atual, menos dias de estoque zero. Então ele não passa mais a olhar essas fórmulas aqui e vai passar a fazer o cálculo de acordo com o que eu já mostrei na teoria e algumas coisas que eu vou apresentar para vocês aqui, ok? Então, quando nessa opção aqui vocês olharem, vai ter lá giro padrão e giro customizado. Esse giro customizado é esse novo processo aqui. Tá? Esses parâmetros aqui continuam valendo. Se alguém, o tipo de arredondamento do cálculo do giro, então, período de giro diário, esse aqui já não entra mais, porque agora é de acordo com o período que vocês definiram, mas esse 1994 ele ainda passa a existir, ok? E lembrando que, pessoal, não é interessante que vocês marquem esse parâmetro aqui antes de fazer toda a configuração que eu vou mostrar para vocês, tá? E aconselho até fazer em base de teste primeiro, para testar, ver o cenário, ver se está de acordo com o que vocês querem, depois passar para a produção. Porém, se vocês passarem para a produção e depois se arrependerem, o máximo que vai acontecer, vocês têm que voltar aqui, remarcar esse parâmetro de novo para padrão, e ou lá na opção 507 ou na própria 820 e recalcular o giro. O que o sistema vai fazer? Ele vai voltar lá naqueles campos anteriores, que vão continuar sendo gravados, e vai recalcular o giro conforme a fórmula anterior. Então, não é o fim do mundo vocês passarem por isso aqui, não gostar e querer voltar para o que era, entendeu? Tá? Então vocês vão ter esse mecanismo aí. Deixa eu ver. Aqui é a rotina nova, que é a rotina 242, é a cara dela. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como que a gente vai mostrar ela. Eu vou abrir ela para vocês. Aqui é só uma tela mesmo para vocês verem, tá? Esse novo processo, ele vai gerar esse relatório aqui de curva ABC. Então, se vocês tirarem um relatório curva ABC no Intor, ele não vai bater com essa classificação da curva ABC, porque é diferente aqui, porque aqui a gente tem quantidade de períodos, o cliente pode definir o seu período, que é diferente, a frequência a frequência aqui como é que eu posso dizer, de execução na curva, que é definida de acordo com o cliente, e a lá do vendas é padrão de 30 em 30 dias, entendeu? Então aqui vai estar o norte para vocês poderem entender como que é feito o cálculo. Esse relatório aqui, ele aqui era a versão 1.0, mas já tem uma versão nova, ao qual ele mostra aqui os dias da curva, de quanto tempo sua curva executou, qual é a última data que a curva foi executada e qual é a próxima data que ela vai ser executada. Então, para vocês terem essa noção também de olhar. Então, um relatório de curva C ele não pode ser executado todo dia, porque senão o produto hoje ele é curva A, amanhã ele é curva B, depois ele é curva C. Então, tem que ter uma periodicidade aí. A gente entende que uma periodicidade saudável seria 30 dias, mas isso como a gente não entende todos os negócios e cada um tem sua particularidade, a gente deixou aberto isso aqui. Então, quando lá estiver cadastrando na curva, vocês vão entender que lá a pessoa pode ir lá e cadastrar a quantidade, ok? Que ele quer. Todo o processo, todo o cálculo desse processo do giro, ele acontece na rotina 820. Então, para utilizar esse processo, o cliente tem que estar usando o dado TA e estar na rotina 820. Senão, ele não tem como utilizar esse novo processo, porque todo o cálculo foi feito em Java e ele está já nesse processo aqui, ok? Então, aqui, ó, a 820 é fundamental. Foi criado esse novo parâmetro aqui, ó, consolidar registro de venda de giro dia customizado. Essa opção aqui, ela foi criada para quê? Para o cliente que já usa o Intor e vai migrar para esse processo, algumas informações passadas que ele precisa consolidar, que a gente vai olhar aqui, que a gente está olhando de uma nova tabela, não mais a tabela antiga, eu tinha que trazer essas informações e consolidar elas. Então, a gente criou essa opção. Essa opção basta ser rodada ela a primeira vez que você vai usar para fazer esse processo, e daí não precisa mais, porque o sistema já vai consolidando essas informações, ok? A nova tabela, para o pessoal que é mais técnico aí entende, é a tabela da PCDT Prod, que a gente vai lá e usa o giro. Para os que não conhecem de tabela, é a mesma tabela que a rotina 147 verifica as quantidades de giro, de estoque, quando você entra lá e venda. Então, é aquelas informações, ok? Então, é interessante que essa rotina sempre esteja atualizada. Tem uma função da 504 lá que atualiza ela, uma package.
Então, essa PEC é interessante que ela esteja atualizada, se caso vocês não olham muito o resultado da 147, atualizar essas funções, executar, reconsolidar lá os períodos anteriores que vocês querem olhar, para depois começar a confiar nesse número do giro, senão pode estar errada essa opção, ok? Então, vai ter essa opção aqui, ó, consolidar a curva ABC do giro customizado. Essa opção também, a curva sempre vai rodar de acordo com o período que a gente falou aqui. Porém, se alguém foi lá e mexeu na curva, criou a curva no meio do dia e quer executar ela, não quer esperar os 30 dias, ele pode vir aqui e executar ela. Lembrando que se eu executar ela hoje, são 15 dias. Passou 15 dias, eu fui lá no meio do mês e executei ela. O sistema vai começar a contar 15 dias a partir do dia que você executou. Entendeu? Então ele não vai olhar lá para o dia anterior e contar 30 dias, não. A partir da última execução da curva. Então eu posso executar ela manual sim, mas se eu executar ela manual, o sistema assume essa nova data como data para os próximos 30 dias, ok? Esse aqui também, teoricamente, você vai usar ele de forma esporádica. O sistema já vai fazer isso para você de forma automática, ok? E o calcular giro dia, essa aqui é a opção que eu falei para vocês que se caso vocês se arrependerem e quiserem voltar lá e recalcular o giro dia, ela vai recalcular. Então, esse giro dia que ele recalcula de acordo com o parâmetro que está lá. Se tiver customizado, você recalcular, ele vai recalcular seu giro de acordo com o customizado. Se ele tiver no padrão, você marcou essa opção, ele vai recalcular seu giro de acordo com o padrão, ok? Então, antes de mostrar aqui sobre a rotina 220, eu vou compartilhar outra tela aqui da minha máquina. Ok, pessoal, estão vendo a rotina aí? Todo mundo vê na tela? Odilon cinza, nata sim, ok. Então é o seguinte, essa é a rotina 242, essa é a nova rotina que a gente criou para gerir esse processo aí, cadastrar todo esse processo. É uma rotina bem simples, é uma rotina de cadastro, ela não tem muito segredo nela não, é mais questão de entender como aplicar aqueles conceitos aqui dentro, ok? Primeiro botão dela aqui é tabelas auxiliares, é onde a gente define as curvas A, B, C e D. Simplesmente isso. Por padrão já vai vir A, B e C. Se quiser incluir mais uma, sempre na setinha aqui embaixo, no menu embaixo, vocês vão poder acrescentar mais, ok? Subcurva, sempre vai vir a 1, 2 e 3. Se quiser acrescentar mais, mesmo modelo. Posso ir lá embaixo fazer. O giro dia vai ser possível... O giro dia vai ser possível visualizar esse no conceito do giro na rotina 227? Sim. Pessoal, toda a rotina, o processo do giro, a gente continua gravando no mesmo campo antigo. Então, todas as rotinas que mostram giro, ela vai respeitar de acordo com o parâmetro que você marcou. Se foi lá na 1118, está vendo o giro lá na 1118. Então, o giro que você vai ver lá é de acordo com o parâmetro que você marcou, ok? Então, o sistema sempre vai respeitar isso aí. Processo de frequência de compra, sempre vai vir diária, semanal e mensal aqui. Se vocês quiserem criar outras frequências, vão poder criar, ok? E período. Aí esse aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque esse aqui já é um cadastro mais melindroso. Aqui é onde a gente vai criar alguns, vou chamar aqui de possíveis cenários, amarrado a nada ainda. Só vou cadastrar possíveis cenários existentes na minha empresa. Então, trazendo para o Intor atual, era tipo, o cenário do Intor atual é os últimos 90 dias, 3 meses, dividido por 3 períodos, certo? Esse é o contexto do Intor. Nesse contexto aqui, eu posso vir aqui e dar nomes aqui, ó. Então, vou cadastrar uma nova aqui, só para vocês entenderem aqui, eu posso pôr aqui, ó, figura, eu tenho anual aqui, figura anual, vou pôr anual mesmo. Anual. Então, anual, 365 dias, barra, 12 períodos. Eu já tenho ela aqui, mas só para vocês entenderem cadastrando. Tá. Quando eu fizer isso, aí eu venho aqui e falo, quantos dias de análise? 365 que eu quero. O que o sistema vai fazer? Ele vai falar assim, ó, o valor do campo quantidade de períodos deve ser maior ou igual a 0. É porque ele está falando aqui, ó. Eu não posso, tem que dividir por algum período. Vocês vão entender que quando eu ponho 12 aqui e dou OK, automaticamente o sistema me dá duas mensagens. Ele me dá uma mensagem, que a primeira é o seguinte. 365 dividido por 12 não dá uma conta exata. E eu não posso ter períodos quebrados, entendeu? Então ele vai falar para mim, ó, você vai ter que arredondar. Eu vou arredondar para 360, ok? Ok. Aí ele arredonda aqui o ano para 360, 12 períodos de 30 dias, ok? Se eu quiser 31, aí eu posso trabalhar com
eu ver, 376. Não, ele continua 198. 72. Ah, valeu, Juninho. Então, 72, olha lá, foi para 30 dias, 31, certo? Então, aqui é dias, aqui são períodos e aqui ele já calcula para você a quantidade de dias por período, tá? E quando eu cadastrei 12, vocês vão entender que aqui embaixo eles vão criar 12 períodos, ok? Para que serve esses períodos aqui? É para eu colocar o peso. Você lembra que a gente conversou sobre lá a questão dos pesos? É aqui que eu vou definir os pesos. Então, aqui, ó, o maior peso é o mais próximo da minha realidade, tá? Então, aqui eu vou aqui, ó. Quero falar que, sei lá, aqui eu pus muitos pesos, mas eu poderia começar a falar, ó, esse peso aqui é 3, aqui é 2, aqui é peso 1, aí aqui eu posso pôr 0,75 e assim sucessivamente. Então, vou mostrar para vocês algum que eu já cadastrei aqui, ó. Olha só. Então, é nesse cenário, tá? Para vocês poderem cadastrar e poder olhar lá. Eu vou tirar uma dúvida, só tirar uma dúvida aqui, peraí. Não, eu vou tirar uma dúvida lá na frente, é porque, pessoal, confesso para vocês que eu estou meio em dúvida aqui sobre a questão do período que é o mais recente. Mas lá na frente nós vamos tirar essa dúvida, tá? Quando eu mostrar a rotina. Mas é aqui que a gente vai colocar os pesos, ó. Então, considerando que esse período aqui é o mais recente, então eu coloco o peso maior por aqui, ok? Então aqui eu só estou criando cenários aleatórios. Pode ter empresa que fala, só tem um cenário aqui, eu só tenho um cenário de 365, 12 meses. Eu só tenho um cenário de 180 dias, 6 períodos. Pronto, não preciso ter vários cenários, tá? Aqui eu dei a opção para vocês, mostrando aqui que pode ser criados vários cenários, mas não é obrigatório, tá? Pode ter só um. Então, aqui esse cadastro simples. Aqui, na opção de, foi rápido, na segunda opção aqui, curva ABC, é onde eu vou cadastrar a minha curva. Quando você fala em pesos, deixa eu voltar, alguém perguntou um negócio aqui. Quando você fala em pesos, você está se referindo ao período com maior relevância. Explica melhor isso. Então, Roberto, não sei se você pegou lá atrás no cenário que a gente mostrou, mas na frente eu vou mostrar para você. Se você pegar um período de 6 meses e você quiser considerar que os 3 últimos meses tem um peso maior em relação aos 6, você vai pegar esses períodos dos 3 últimos meses e vai pôr um peso maior para o sistema calcular uma média ponderada, tá ok? Lá na frente, quando eu chegar na 220, você vai entender um pouco melhor esse cenário aí, tá? Aqui, ó, é quando a gente cadastra uma curva. Então, para cadastrar uma curva nova, eu vou clicar aqui em novo. Aí ele vai mostrar aqui, eu vou pôr a filial. E aí vou selecionar o tipo de curva, se a curva é faturamento ou se é uma curva de quantidade, ok? Lembrando que para cada filial eu tenho que ter no mínimo uma curva e para cada filial eu tenho que ter no máximo 2 curvas, onde faturamento e quantidade. Não tem como ter mais de uma, ok? O que é a curva de faturamento? Quando eu marco curva de faturamento, eu estou olhando aquela curva ABC em cima do faturamento. E quando eu marco curva de quantidade, eu vou olhar a curva ABC em cima da quantidade de produto e não sobre faturamento. Qual a diferença de uma para a outra? Aqui, ó, quando eu coloco aqui 30 dias, é a periodicidade que a minha curva vai ser executada. Aquilo que a gente conversou lá. Só que quando eu marco período de faturamento, esses 30 dias tem outra importância também, que é o período em dias que eu vou retroagir para pegar o preço médio daquele produto vendido naquele período para calcular o percentual de faturamento dele. Então, eu vou pegar o preço médio vendido dele naquele período, fazer uma média e multiplicar pela quantidade para chegar na curva de faturamento, ok? Então, esses 30 dias, por processo de faturamento, tem 2 utilidades. Quando eu marco quantidade, esses 30 dias só tem uma utilidade, que é só o período que eu executo a curva. Porque no caso aqui eu não preciso de preço médio quando eu uso quantidade de faturamento, ok? Quando eu clico aqui na opção, vou pegar outra aqui, que essa aqui já existe. Só ler aqui o pessoal ver. Então, o Odilon. O giro analisado é o líquido. Já batendo as devoluções, sim, sim.
Vocês vão entender que a tabela lá, igual a uns 4, ela já vai tirar as devoluções lá do processo, beleza? Ficou mais flexível, o Giovanni ficou falando aqui. Agora ficou a moda da casa. Sim, Giovanni, agora vocês vão entender que cada um faz do seu jeito. É bem flexível. E esse é o contexto que a gente quer fazer, pessoal. Cada vez mais, tirar regra de dentro do sistema e deixar o cliente definir a própria regra dele, ok? Então, aqui, ó, até para montar a curva é flexível. O cara vai chegar aqui e falo assim, cara, eu só quero curva A e B no meu cenário. E eu quero só uma subcurva e eu vou trabalhar só com a frequência de compra, só semanal. Quando ele fizer isso, o sistema vai montar para ele o cenário dele, tá vendo aqui? Então, ó, só tem curva A e B, aqui eu tenho que colocar o percentual, vamos supor que eu ponho lá 70%, aqui eu ponho 30%, aqui eu vou lá na subcurva. Nesse caso aqui, né, eu sou obrigado a ter uma subcurva. Se eu não colocar nada aqui, ele sempre vai cair dentro do A1, nesse caso aqui, certo? Eu vou pôr aqui que subcurva, só para fechar, vou pôr 70 e vou pôr 30 aqui, para salvar. 30. Ok? Então, ó, deu 30, deu 70, fechou. E aqui eu vou pôr o tempo de reposição. Então, se eu posso pôr 5 e 10. Então, olha, vou mostrar para vocês uma maior. Aqui eu estou mostrando uma para cadastrar para ficar mais simples. Então, aqui é basicamente aquele cenário lá atrás que eu mostrei para vocês, o plano cartesiano, é aqui que vocês vão informar. Vou voltar aqui, vou pegar uma que eu já cadastrei, que é essa aqui. Essa aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, editar ela. Aí ele já vai mostrar aqui, ela já está mais estruturada. Então, ela já tem, ó, a curva A e B, ela tem curva e subcurva. Então, dentro dos 70 eu tenho 50 e 20, 30 e 10. E aqui eu já pus 30, 45, 55, 60. 7 no semanal, 7, 9, 14, 18, ok? Então o sistema já vai respeitar de acordo com essa estrutura aqui para pegar o tempo de reposição. Outra coisa que a gente se preocupou muito é assim, o cara tem muita filial. Pô, eu vou ter que fazer isso aqui para filial, bicho, vai doer. Não, o cara cadastrou uma, botão direito, duplicar, o cara pega aquela e replica para quantas filiais ele tem. Então o sistema já vai lá e faz isso. Então aí ele pode replicar, replicou, ele vai lá, pode mudar só as particularidades em cada replicação. Então tem até uma opção aqui, ó, clica no botão direito do mouse para replicar nas curvas ABC, entendeu? Então basta criar uma e replicar. Então lembrando que aqui ele mostra o tipo da curva, se é faturamento e quantidade. Detalhe, pessoal, a gente foi tão flexível no processo que tem uma parte aqui que você pode trabalhar para um produto com curva de faturamento e um produto com curva de quantidade. Eu não sei dizer para vocês uma questão prática para isso, mas a gente já se preocupou que se algum dia algum cara descobrir, ele vai poder fazer, entendeu? Então, se vocês entenderem que o negócio de vocês é só curva de faturamento, vocês podem pôr só faturamento. Se é quantidade, vocês trabalham só quantidade. Mas se vocês entenderem também que quer misturar as duas e achar um conceito prático para isso, o sistema vai permitir, tá? Então, a gente foi bem flexível mesmo. Isso aqui não tem nada escrito na pedra, então o cara pode definir. Na mesma indústria, está falando na mesma filial, você está falando. Então, para cada filial, você pode definir uma curva de quantidade e uma de faturamento, Fagner. Mas também pode trabalhar só com faturamento ou só com quantidade, entendeu? Fornecedor, vou mostrar lá na frente como é que faz para vocês vincularem a fornecedor. Por enquanto aqui nós só estamos cadastrando curva. Vocês vão entender que tudo que a gente está fazendo aqui são definindo possíveis cenários, depois a gente vai juntar a um produto em si, ok? Então aqui a gente definiu curva, e aqui agora a gente vai definir uma figura, parecido com aquele processo da tributação lá da 212. Então por isso que eu falei que quem conhece da 212 vai lembrar disso aqui. Aqui o que eu vou fazer aqui agora? Vou cadastrar uma nova aqui para vocês entenderem. Vou pôr uma nova aqui, vou pôr um anual aqui, ó. Então a figura anual, né? Anual, 12 períodos. Aí aqui eu vou falar o seguinte, para esse cenário aqui eu vou trabalhar com um pico de 20% e um vale de 20%. Então lembrando lá da teoria que a gente falou lá atrás, é aqui que eu vou definir o quanto de pico e vale eu vou trabalhar para essa figura, ok? Aqui eu vou definir. Essa opção aqui é a opção que eu vou definir
como eu vou dividir essa quantidade desse período. Então, o sistema me dá 3 opções. Lá na 220, tem uma opção lá em cima, que é a avaliação de períodos de venda. Não sei se alguém já usou essa opção lá. Ela, como o giro não atendia muito, o pessoal fez uma opção lá na 220, para o cara fazer uma simulação dinâmica lá. Alguns usam, outros não. Fica moroso para mim fazer aquela análise. Mas lá tem umas ideias que a gente pode fazer o seguinte. Em cima do período que eu analisei, eu quero dividir pelos dias úteis. Ou pelos somente os dias de convenda, ou somente os dias que houveram estoque, certo? E é aqui nessa opção que eu vou definir isso. Aí eu vou vir aqui e vou marcar os dias. Lembrando que para trabalhar com essa opção aqui, pessoal, nesse giro novo, eu vou pedir para todos que foram fazer, vocês vão ler no TDN, tem que cadastrar os dias úteis na rotina 589, tem que estar parametrizado, que a gente acaba usando essas opções. E nas versões futuras, a 820, a gente já pediu para o pessoal da 820 já criar esses dias anual. Então, tipo, quando virar o ano, a 820 já vai criar todos os dias úteis conforme padrão, sendo sábado, domingo, feriado, isso para comercial. Então, se alguém quiser ir lá dar manutenção, o cara só vai ter que dar manutenção nos dias, mas não tem que mudar tudo. Então, isso é um processo que a gente quer mudar, ok? Eu vou terminar de explicar e depois eu respondo as perguntas lá. Então, aqui, a gente vai selecionar agora a figura que a gente criou lá atrás. Ó. Aí eu vim aqui, se o meu período é anual 12 períodos, eu vou ver aqui, opa, 12 períodos anual, qual que é? Essa aqui, ó, 365, 12 períodos. Aí eu vou vir aqui selecionar ela e amarrar ela aqui à minha figura, ok? Então, e aqui tem mais algumas opções que eu vou poder marcar, que é o quê? Considerar transferência no giro, sim ou não. Tem empresas que consideram a transferência sim ou não para o cálculo do giro de mercadoria. Aqui vai ser a opção. Então, quando eu marcar essa opção aqui, todo tipo de venda 10 no sistema vai passar a ser somada no giro, ok? A gente está falando de venda TV10 aqui. Marquei a opção, soma. Não tem, não considero, não põe na minha figura. Produto kit cesta básica. O que é esse processo aqui? Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho o produto A, B é matéria-prima. E eu tenho o produto C. Eu vendo o produto C. O A eu só compro ele para produzir. Porém, quando eu olho na 220, eu vou lá na sugestão de compra do produto A e B. A 220 nunca me sugere para me comprar o produto A e B. Ele me sugere para me comprar o C. Mas o C eu não compro, o C eu produzo. Então, o que a gente quis fazer aqui? Quando eu produzir A, que eu der baixa na produção de A e B, fazer uma saída de produção para produzir C, eu vou lá no sistema de A e vou contar aquela quantidade. E vou calcular um giro. Então, se você for na 220 agora, você vai falar, ó, você tem que comprar tanto de A e tanto de B. Provavelmente para produzir C. Porque se você vender C, você vai ter que ter matéria-prima para produzir o C. Se você não comprar, você vai ter falta. Então, se você marcar essa opção aqui, o que ele vai fazer? Ele vai começar a somar a saída de produção daquele produto que está vinculado a essa figura ao giro, ok? Então, para esses processos aqui que tem saída de operação, o código OPER lá é SP, saída de produção e tal, eu vou poder somar. Então, no Entor, vocês vão entender que tem no modo indústria, tem isso, na 1122 tem esse processo. Para alguns processos da 316, montagem de cesta, dependendo da forma que você trabalhar, se gravar essa operação, vai ser somado. Okay? Então, é bom vocês analisarem esse cenário aqui. E aqui a venda perdida por falta, que é aquele cenário que a gente considerou lá. Se eu quero considerar a falta na minha figura, eu marco essa opção aqui quando eu vou somar a falta. Até isso ficou flexível. Que se eu não quiser começar a trabalhar com esse processo de falta, porque minha falta não está legal, eu não sou obrigado. Então, não preciso marcar essa opção aqui. Beleza? Deixa eu ver as perguntas aqui. Agora ficou a mão da casa, esse aqui eu tinha visto. Como faz, fornecedor. Vamos lá na frente, eu vou mostrar. Poderia revisar o cálculo do pico e do vale, por favor? O Anderson está falando. O Anderson, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar e lá no final, quando eu terminar tudo, eu volto lá e explico para você, tá? Porque como a gente já passou lá no começo, aí eu volto e explico para você lá no final do pico e vale. Quando eu coloco o estoque, são todos os dias corridos e o produto estava com o estoque acima de uma unidade. Quando eu coloco o estoque, são todos os dias corridos e o produto estava com o estoque acima de unidade. Estou com dúvida. Entendi. Não, fato, só a dúvida não.
Quando eu coloco estoque, são todos os dias corridos que o produto estava com estoque acima de uma unidade. Formula a melhor pergunta aí, mestre. Entendi não. Dias de estoque. Não, dias de estoque. Dias de estoque. Se eu estou entendendo como funcionam os dias de estoque, certo? Já expliquei. Ah, beleza então. Então tranquilo. Matou. Então essa tabela aqui, ele vai olhar do histórico do estoque, lá da PC STS. Quem conhece as tabelas do Intor, o Intor ele grava um histórico do estoque todo dia. Então ele vai lá nessa tabela do histórico do estoque e vai olhar. Então é muito importante vocês estarem se consolidando essa tabela. Eu acho que todo mundo consolida porque o fiscal usa muito essas tabelas do histórico do estoque, ok? Então aqui cadastramos figura e a curva e agora a gente vai chegar aqui na opção de cadastrar um cenário. É aqui que nós vamos pegar todas aquelas informações, agora vincular um produto, a um departamento, a uma seção, ok? Então, quando eu pesquisar, ó, pesquisei, eu já tenho algumas cadastradas aqui, certo? Se eu não tivesse nenhuma cadastrada, eu ia vir aqui novo. Aí ele já ia me passar para me cadastrar uma nova figura, certo? Então, vou mostrar aqui uma figura já cadastrada, como é que a gente faz. Posso cadastrar por aqui também. Eu vou aqui na opção, seleciono uma filial, e aqui eu vou selecionar qual tipo de processo que eu vou cadastrar. Então, posso cadastrar um cenário só para um produto, só para uma marca, só para uma linha de produto, só para um fornecedor, só para uma seção ou só para um departamento, ok? Lembrando que o sistema vai olhar, quem conhece aí do Intor, tipo processo de comissão, ele vai olhar nessa hierarquia. Primeiro eu vou olhar no produto. Se não tiver no produto, eu vou na marca. Se tiver na marca, eu vou na linha de produto. Se não tiver na linha de produto, eu vou no fornecedor. Depois na seção, último nível, departamento, ok? Então, se eu cadastrar um caso aqui, ó, eu tenho um departamento, alimentos, e dentro desse departamento eu cadastrei que eu vou usar a figura 1 que eu defini lá atrás, ok? E o tipo da curva é faturamento e a frequência de compra que eu uso para esse departamento, desse fornecedor, é semanal, beleza? Só que dentro desse departamento tem um produto ao qual ele tem uma exceção referente a essa regra. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, pego só esse produto, posso selecionar ele aqui, ok? E posso colocar uma figura diferente para ele, lá. Posso falar que ele vai ser semestral e não anual. Ou desculpa, aqui está semestral, então eu vou falar que ele vai ser anual. Esse produto eu vou analisar ele por ano. E vou usar a curva de faturamento. Vamos pôr que a sequência é sempre faturamento, tá? E aí, para esse, a frequência de compra dele é mensal. Beleza. Código da filial. Aí eu vim aqui, ó. Cadastrei uma nova figura. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai olhar primeiro no produto antes de olhar no departamento. Então, vai respeitar essa hierarquia aqui, ok? Então, vocês vão entender que aqui que é o pulo gato. Vocês podem fazer tudo para uma coisa só e pode tratar as exceções aqui. Qual que é o detalhe aqui? Vou dar um exemplo. Sei lá, eu tenho um departamento de chocolate, mas o ovo de Páscoa eu compro ele só na sazonalidade de ano. Eu quero pegar o ovo de Páscoa e posso criar uma figura aqui, ó. Na hora que eu for criar uma figura aqui, eu criei um anual. Mas eu posso criar uma figura de 720 dias, ano contra ano, 2 períodos. E no caso do ovo de Páscoa, eu comparar o que eu vendi na Páscoa passada e o que eu vendi nessa Páscoa, certo? Para ver minhas vendas futuras. Mas aí o chocolate que eu vendo o ano todo, ele tem aquela sazonalidade, e aí eu tiro o pique vale, a parte do pique vale eu tiro a sazonalidade dele, e eu continuo vendendo ele sazonal o ano todo. Posso vir cá e criar uma figura separada para o processo do ovo de Páscoa, do chocolate, entendeu? Então é aqui que vocês vão definir como trabalhar, certo? Alguma dúvida nesse processo? Aqui é mais a junção mesmo do processo e entender como fazer. É bem simples o cadastro. Alguma dúvida aqui? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu pensei um monte de coisa. Estão ouvindo sim áudio aqui. É isso aí, Fábio. O céu é o limite, meu amigo.
Você vai poder fazer o que você quiser aí, entendeu? É essa a diferença que a gente quis dar aqui. É uma ferramenta ampla, é uma ferramenta que parece não ser fácil de implantar. Às vezes vai ter pessoas que vão precisar de um consultor para ajudar para implantar. Vai ter que ter um estudo antes do cenário dos produtos para vocês entenderem. Mas, cara, vai poder fazer muita coisa, entendeu? Vamos lá. Então, aqui é o cenário e aqui a sugestão de compra. Aqui, essa parte aqui é só a parte onde a gente vai pegar um fornecedor e poder cadastrar lá um tempo, prazo de entrega diferente do cadastro do fornecedor, beleza? Então, basicamente, essa aqui, ó, como eu peguei a filial 1, fornecedor 140, vocês vão ver que ele trouxe 4, 4, 4, 4. Por que 4? Porque lá no cadastro fornecedor, o prazo de entrega dele está 4. Mas aí, o que eu fiz aqui, ó? Peguei dois produtos meus aqui, fornecedor aqui, ó, 140. Eu peguei o produto 1, 2, o teste 2 aqui, coloquei 10. Então, o que o sistema vai fazer agora? Ele vai passar a respeitar o prazo de entrega daqui, não mais o cadastro fornecedor. E lembrando que aqui você tem a opção F11, replicar, então você pode pôr um aqui replicar para todos. A gente preocupou, pode fazer o filtro aqui para isso acelerar para vocês fazerem os cadastros. Lembrando que aqui também, pessoal, ó, a gente criou uma opção aqui, replicar, tá? Então, se eu criei uma figura, quero replicar ela para outros departamentos, basta eu vir aqui, ó, pesquisar o departamento que eu quero, faço os filtros e posso vir aqui e replicar para os outros departamentos, tá? Então, o sistema ele te permite isso aqui, tanto filial, quanto departamento, quanto seção. Se eu criei um aqui para o produto, eu posso vir na opção replicar aqui, replicar ela para vários produtos. Então, isso aqui também a gente preocupa bastante com essa questão de usabilidade, para que na hora do cadastro fique fácil e fique simples, tá? Isso aqui é uma questão da herança que eu venho do campo, que quando eu ia implantar sistema com vocês aí, que nós não dava conta de fazer o que precisava e tinha que fazer na unha, eu ia. Então, me preocupei bastante com o time, para a gente fazer um processo bem fácil, assim. Então, mostrando, faz um, replica o restante. Então, todos isso aqui vocês vão ver que tem esses recursos na rotina, tá? Aqui, falando de sugestão de compra, aquilo que eu mostrei para vocês, basicamente para a gente colocar aqui o prazo de entrega diferente. E o relatório da curva, que é aquela opção que eu não tenho um relatório aqui, mas eu mostrei para vocês lá na imagem passada, é onde você mostra lá a informação do relatório da curva, tá? É aqui que vocês vão tirar o relatório da curva BC quando vocês olharem e se perguntarem por que esse produto é curva A? Mas eu não concordo. É aqui nesse relatório que vocês vão ver a quantidade do somatório que o sistema calculou e que chegou nesse valor, ok? Então a gente sempre preocupou sempre com essa questão dessa auditoria, para eu poder auditar e saber qual os percentual. Vou voltar para a tela da apresentação lá, para vocês verem como ficou isso lá na 220 agora. Como que a gente vai ver isso lá na 220? Só dar uma pausa aqui para as perguntas. Vamos ver aqui. O Fagner falou que eu consigo determinar a avaliação de inverno contra inverno. Sim, cara, é o período que você vai querer, porque você vai pôr quantos dias e quantos períodos você quer. Se você quer 3 anos, você vai lá e vai pôr o múltiplo de dias de 3 anos dividido por 3, entendeu? Então isso não tem limite mais. Agora, lógico, quanto mais tempo você regredir, mais lento vai ser a pesquisa, entendeu? Isso é uma questão de performance, vocês têm que olhar também, tá? Então, não sei se você tem algum cenário que você tem que olhar 3 anos para trás, mas vai poder. Isso aí não tem limite não, ok? Ó, essa é a cara da rotina 220. Ela não muda nada praticamente se você for para 220. Mas o que vai mudar aqui no processo? Só um minutinho, pessoal. Pessoal, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo.
Pô, eu tô te ouvindo agora, Kelly. Você me ligou aqui, tem Ah, um perfeito, perfeito. Boa tarde para todos que estão me ouvindo. Eu consegui alinhar o áudio agora, Flávia, para dizer que eu anotei todas as perguntas, tá? A gente consegue dar um suporte a todos que colocaram as suas perguntas aqui, mesmo que seja depois. Nós Tá, temos a sala da webinar liberada até às 17 horas, tá? tá. Então, eu acompanho vocês aqui. Se precisar de apoio, pode me avisar. Beleza, então tô finalizando aqui, já vou mostrar a rotina 220 como fica, tá? Ok, à disposição. Obrigada. Beleza. Então tá, pessoal, como é que fica aqui, ó? Na rotina 220, o que vai mudar nela, se a gente olhar? A questão do giro dia não muda nada, então naquilo que a gente falou, se você está trabalhando com giro antigo, esse campo aqui, ele, na verdade, você vai ver um número. Quando a gente fala não muda nada, tô errado em falar. Na verdade, assim, a todo aquele cálculo que a gente apresentou, ele vai mudar aqui, ele vai refletir aqui, ó, no cálculo do giro dia. O pico e vale, a média ponderada, a falta, o giro da matéria-prima. Então, é isso aqui que a gente vai ver. Aqui apareceu mais uma coluna aqui, que é a curva que o produto foi classificado e qual tipo de curva que ele foi classificado. No prazo de entrega aqui, vocês vão ver que o meu está 10 aqui, ó, porque já é o que eu coloquei lá na 242. Então, o prazo de entrega desse produto meu é 10. 30 dias aqui é o tempo de reposição. Isso aqui já é de acordo com a curva definida naquele processo de curva que o sistema foi lá e classificou e pegou aqui. Lá naquela tela que a gente voltou da 242, lá onde eu ponho o prazo de entrega, eu esqueci de mostrar, lá tem uma coluna que mostra o tempo de reposição lá também. O meu estava zerado, porque na minha máquina naquele dia eu não tinha rodado curva. Então o tempo de reposição que vai aparecer ali é de acordo já com a curva. Então se você não trabalha, não marcou o parâmetro novo, você vai ver que o seu vai estar tudo zerado, ok? Outro detalhe que a gente quis colocar na rotina é assim: se eu marcar o parâmetro lá do giro customizado e não cadastrar curva para alguns produtos ou alguns departamentos, esses produtos vão aparecer com a cor diferenciada aqui na 220. Eles vai ter uma legenda aqui, ó, e quando você parar lá na legenda, vai mostrar ou esse produto não teve curva, nesse caso aqui, ó, ele não teve uma consolidação de curva, então ele não tem giro, então ele vai vir zerado, se você marcar. A gente quis fazer isso para não misturar dois conceitos. Eu poderia dar, não, traz o giro da forma antiga. Não. Se você marcou, não consolidou, vem zerado. Você vai entender que esse produto tem alguma coisa. Aí você tem que resolver, entendeu? Então, aqui, ó, o meu, esse tá azul, porque ele tá ok. Então, os demais estão verde, porque provavelmente eles não estão ok, tá? Esse é como a rotina vai se comportar. Então, basicamente, na rotina 220 vai ser essa diferença. Aí o que a gente quis fazer aqui? E hoje era uma dor da gente que estava no campo, do cliente. O cliente vinha aqui, olhava esses 43,8 e falava, cara, mas como é que chegou nesse cálculo aqui, hein, bicho? Como é que é feito esse cálculo? Então, pra gente que era do suporte, pra gente que era consultor, para chegar nesse valor aqui, cara, era difícil. Tinha que olhar no banco, tinha que olhar um monte de relatório, correr para lá e correr para cá. Isso era doído. Eu falei pros meninos, tem que facilitar essa vida. Aí a gente fez essa tela aqui, ó. Essa tela aqui vai mostrar para a gente o seguinte: a quantidade de períodos que o cara definiu. Então vai mostrar aqui, ó, o grupo da filial e o período e cada período. Então aqui, ó, o período mais antigo aqui é, é aqui mesmo. É o período 1. Então o período 1, ó, 7/9 a 18/11. No caso, o meu caso aqui da minha tela, eu não tive venda nesse período. Então, período 2. Então, aqui, ó, até respondendo uma dúvida de vocês que a gente falou lá, quando for definir o peso, o período 1 sempre é o período mais antigo. O período maior lá é o período mais recente, ok? Então, se for colocar o peso, você vai ver que no meu caso, que eu até cometi uma gafe aqui, eu inverti o peso, ó, tá? Aqui está invertido. Então, o certo era peso 3 aqui, peso 2 aqui, 1 e assim sucessivamente, ok? Pessoal que perguntou do peso do pique vale, depois a gente pode tirar a dúvida aí de novo, tá? Então, olha só. Então, ele vem mostrando o peso. Se essa figura aqui fosse 12 períodos, a gente ia ter 12 linhas aqui, certo? E aí ele vai mostrar os dias de estoque que eu usei de cada período para fazer o cálculo e a quantidade de venda de cada período. Se houve falta, ele vai mostrar aqui a quantidade de falta de cada período, transferência se considerou aqui de cada período, kit, cesta básica também, e aí ele vai chegar aqui no total de período. Tanto que é engraçado aqui a questão do pique vale aqui para vocês entenderem, ó. O meu caso aqui era um cenário que eu não tenho muita venda na minha base, então só tive venda num período.
E todo período que a venda foi zerada, o que o sistema faz? Ele vai lá e considera o vale. Então, olhando aqui no pique vale, para vocês entenderem aqui, ó, a média simples dava 154. Como eu peguei um pico de 40% e um vale de 20%, ele pegou 154, jogou para 215, fez lá um pico, uma média ajustada, e fez um vale para 123,20. Então, o que o sistema está fazendo? Tudo que está dentro de 200 e 123, eu vou considerar próprio valor. No meu caso aqui, não tem nenhum valor nessa média. Então, ou pegou pico ou pegou vale. Nesse caso aqui, quando eu olho aqui, ó, a quantidade zero é menor do que 123, então deu vale. Então, ele considerou os próprios 123 para esse período. Para o período ao qual eu tinha venda, ele é maior que 215, que foi 720, então pegou o pico. Aí só que eu vou considerar 720? Não, vou considerar 215. Aí o que o sistema faz? Ele primeiro aplica o processo do pique vale, e aí ele aplica médias ponderadas. Então ele multiplica aqui a ponderação, 123 por 3, por 2, por 1, por 1,5, por 0,75. E aí ele chega nos novos valores aplicados, conforme a gente falou lá. Eu somo esses novos valores e venho cá e calculo a média de novo. Tinha a média vendida, aqui eu tenho a média histórica, a quantidade de pesos, que é o total de pesos. Como é média ponderada, eu divido pelo total de pesos e pego aqui a quantidade total ajustada. Faço na média, a nova média ponderada é 131, eu divido ela pelos pesos, eu chego nos 43.807. Aí tem gente que vai falar, cara, beleza, hein, ficou mais simples. Só que ainda eu falei pro time, cara, eu acho que ainda tá meio complicado esse negócio, nós temos que facilitar mais ainda pro cara entender como é feito o cálculo. Aí a gente criou esse botão aqui, ó, fórmula do giro. Então quando eu clico aqui em fórmula do giro, ele vai me trazer mais essa telinha aqui, ó. Ele vai mostrar exatamente como o cálculo é feito. Então, quantidade vendida 720, são 5 períodos, dá uma média de 154. Pego o 154, jogo um pico de 40%, acho os 215. Pego o 154, jogo um vale de 120, acho os 123. Aí aqui eu mostrei para você como eu achei o pique vale. Aí eu vou lá e calculo essa média de novo, que dá o total de 1.085,70, divido pela quantidade dos pesos, acho a nova média ponderada e divido pelos dias de estoque, no meu caso aqui é 3, e eu chego lá na quantidade de 43,87. Então, a gente preocupou bastante em deixar bem detalhado para o cliente, para o comprador, para quem for olhar, entender como o sistema calcula o giro. Esse foi uma preocupação e a gente fez até esse momento aqui esse processo do giro. Então, ele finaliza aqui. Então, o produto final seria o giro aqui, né? E, na verdade, todo esse cenário mesmo, o valor mais importante é esse aqui, né? A quantidade de sugestão que o sistema vai te dar para que você vai poder tomar a decisão se vai ter que comprar ou não o produto. Então, todo esse processo que a gente falou morre basicamente nessa informação e é nessa aqui. Mas o que a gente quis fazer? Recuperar essa credibilidade dessa informação para que nos próximos evolução do compras agora, a gente poder gerar pré-pedido para o comprador e ele poder confiar nesse pré-pedido. Porque não adianta eu ir fazer um pré-pedido para comprador se o cara não confia no giro do sistema, entendeu? Então a gente começou a fazer esse processo para que ele pudesse usar e nos próximos passos a gente poder evoluir o sistema nessa questão de pré-pedido, ok? Vamos fazer aqui, ver as perguntas aqui. Fagner falou aqui. Pode fazer pergunta aí, viu, pessoal? Agora, praticamente, a gente finaliza aqui nessas telas. Vamos abrir para perguntas aí, tá? Minha dúvida é, lá nos dias de estoque que você disse que o produto que é 3. É que no meu caso aqui, Fagner, isso só tem 3 dias, entendeu? Se você pôr na sua base real, você vai ver que em cada período vão ter dias de estoque. Aqui também, ó, a rotina mostra para vocês aqui embaixo, aqui, ó, os tipos de dias de estoque que você selecionou. Selecionou dias com venda. Porque no meu caso aqui, eu só fiz venda 3 dias. Em todo esse período, eu só vendi 3 dias e dividi por 770, entendeu? Agora a sugestão de compra ficou mais fiel. Isso aí, João, é o que a gente quer, cara. Como você chegou no valor de dias de estoque?
O Anderson Gama me perguntou, é isso aí, o Anderson. É a quantidade de dias de venda que eu tive no meu período. Porque lá na minha figura eu selecionei dias de estoque, tá? Ou dias com venda. Então eu considerei que, no meu caso aqui, nesse período aqui de 26/6 a 6/9, só houve 3 dias de venda, que deu 770, ok? Opções a opção de desconsidere o estoque, Fagner. A opção, entendi, quero saber a conta. Opção que desconsidere o estoque, eu quero saber a conta. Zanato, compartilhe. Compartilhe sim, ô Zanato. Aí já tem um webinar gravado, esse a gente gravou também, se você quiser pegar depois para olhar. E o processo já está disponibilizado no TDN. Se vocês digitarem lá no TDN, rotina 242, vocês vão ver todo o tutorial desse processo para fazer para colocar em funcionamento aí, tá, pessoal? Quero usar por estoque, aí é opcional, Fábio. Tem as 3 opções lá, meu caro. Você pode definir qual que você vai usar. Muito bom. Infelizmente vou ter que sair. Até a próxima. Obrigado aí, Gustavo. Obrigado. Queria saber se são dias corridos ou dias úteis. Fagner, tem as opções. Se você selecionar dias úteis, vai pegar dias úteis. Se for dias com venda, dias corridos. É os dias que tiveram venda. Se você selecionar os dias de estoque, é só os dias que tiverem estoque, ok? Giovanni Show. Quando eu escolho o giro com a base nos dias de estoque, eu gostaria de saber se o sistema contabiliza o número de dias em que o produto esteve com mais de uma unidade disponível. Fagner, quando eu escolho o giro com base nos dias de estoque, eu gostaria de saber se o sistema contabiliza o número de dias em que o produto esteve com mais de uma unidade. Sim, se tiver uma unidade, não é dias já é dias com estoque, né? Então, se tinha uma unidade lá, eu vou pegar a partir de 1. Eu não olho a quantidade, não. Eu olho se teve estoque, ok? Esses dias são corridos ou dias úteis? Aí eu que expliquei para você lá. Essa conta não fecha. De produtos que aparecem dias diferentes e isso interfere na sugestão de compra. O Fagner. Se depois você quiser dar uma olhada, cara, com mais... Você parametriza, faz os testes na sua base lá, põe sua base para rodar, e aí, tipo, que você não concordar, que você achar que tá errado, cara, abre um chamado, os meninos do suporte vai dar uma olhada, a gente vai ter todo o prazer de olhar lá com você, seu número, tá? E assim, a gente fez vários testes, mas assim, um processo é novo, a gente testou em vários clientes, mas pode ter passado algum gap aí, tá? Você coloca lá e a gente dá uma olhada. Escrevi tudo junto agora. Beleza, Fábio? Espero que estou respondendo suas perguntas aí, meu camarada. Flávio, tá me ouvindo? Boa. Em seguida, eu coloquei algumas perguntas que ficaram para trás. Eu não tenho certeza se você as respondeu, mas aí tem o nome de quem perguntou e em seguida a pergunta, tá? Tá, você colocou lá onde? Logo após aí, escrevi tudo junto que o Fagner colocou. Ah, De foi você que Roberto escreveu. Rama, isso. Eu copiei e Ah, colei, tá? Para ficar prático para tá. você responder a eles. Beleza, eu tô vendo aqui, cheguei na sua aqui, ó, na Kelly aqui. Eu tô rendendo os meninos. Escrevi tudo junto agora, o Fagner falou. Roberto Rama. Queria saber mais sobre a importação automática de XML do pedido automático. Ô, mestre, tem um webinar que nós gravou sobre esse processo, depois você pede a Kelly te manda lá, para você entender mais sobre esse processo aí, tá bom? Vou encaminhar para o seu e-mail, tá, Roberto? Tá. Anderson Cavalcante. O giro dia vai ser possível visualizar esse conceito? Sim, conforme eu falei. Onde tem giro, vocês vão olhar e vai mostrar lá, ok? Poderia revisar o cálculo do pico e vale, por favor? Eu vou deixar isso por último, eu volto lá. Como você chegou naquele valor de dias de estoque? Então é isso que eu falei, os dias de estoque é o somatório da quantidade de dias do período ao qual vocês definiram lá na figura, se é dias de estoque, se é dias com venda ou dias úteis, ok? Podemos colocar períodos diferentes para produtos
aí um mesmo fornecedor? Sim, porque aí você pode definir várias figuras e amarrar produtos, fornecedores e tudo. Isso é bem flexível lá. Flávio, tem outra call e agora tem que sair. Forte abraço, ficou muito melhor agora. Vamos colocar isso para funcionar aqui na Delis. Beleza, Giovanni, um abraço. Ok, Fagner, eu tenho um chamado aberto. Então, beleza, meu caro. Um chamado lá, a gente vai poder te ajudar. Eu vou voltar aqui só lá no slide para mostrar aí para quem tiver aí para falar sobre a questão do pique e vale. Flávio, só lembrando que às 17 horas a sala fecha, tá? Para que a gente não Quantas perca horas aí? o time. São 16h49. Então, eu vou fechar isso aqui e a gente vai. Tem quantas Perfeito. pessoas aí? Eu não estou vendo ainda. Tem? Você consegue ver? Confirmo agora para você, um instante. Pessoal, falando do pique e vale aqui, para quem perguntou, o processo é esse, ó. Hoje eu posso ter picos de venda e vales de venda. Hoje o sistema ele calcula uma média distorcida aqui, ok? Que a gente chamou de média distorcida, que é uma média simples. Ele pega a quantidade vendida nesse período e faz uma média. Quando eu trabalho com pique e vale, eu posso pegar essa média e jogar um 30% a menos ou 30% a mais ou 30% a menos. Então, quando eu faço isso, eu começo a trabalhar com novas médias. E aí o sistema corrige a sazonalidade de acordo com a média, ok? Então, esse é o processo do pique e vale aqui, ó, para o produto Shelf Light. Muito bom. O pessoal falou ali. Então, é para isso aqui, pessoal. Então, quando a gente fala que o sistema agora trabalha com pique e vale, ele vem cá e corta esses picos e esse vale e trabalha com uma média ajustada. Então, quando eu faço isso lá, ó, peguei os 5.116, ajustei 30% para mais e para menos, cheguei num novo patamar, e aí quando eu olho de novo aqui na nova média, o que o sistema faz? Ele vem cá e pega o que está entre 6.000 e 3.000, eu considero, só que o que passou acima, eu não considero mais aquele pico de 14.000. Considero que naquele período eu vendi mais, mas vendi 6.650. E nesse período aqui eu vendi menos, mas também não foi 800 e nem 2.000 que estava aqui. Eu vou considerar que é 3.581. E aí eu faço essa nova média e chego numa média uma nova média ajustada de 4.535. Ok? Então esse é o processo que a gente faz, que a gente tem agora para corrigir sazonalidade de curva, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Tem mais alguma dúvida, Kelly? Podemos Nós encerrar? temos ainda 48 pessoas conectadas. É um assunto de grande valor, né? Nós podemos ver aí quantas perguntas, as participações. E aí eu fecho assim, dizendo que a webinar foi gravada com todas as riquezas de detalhe que você colocou. Então, eles vão poder consultar, replicar para a operação. E aí, ficando mais dúvidas, registrem o ticket. A equipe do suporte dará apoio, não é isso, Flávio? Isso. Então, um Ok? processo normal agora. É um processo que a gente já validou com vários clientes. Ele já foi lançado desde a versão 29.4. O pessoal já está começando a usar agora. Eu acho que estão começando a maturar. Tendo dúvida, pessoal, pôs para funcionar, não está funcionando, o pessoal do suporte já está treinado para tirar todas as dúvidas. Se eles não tiverem, eles vão me procurar, eu vou ajudar e a gente vai estar resolvendo, entendeu? Às vezes eu não consigo responder todos os clientes possíveis que me conhecem ou no WhatsApp, mas a gente tem um mecanismo do suporte, e mais o suporte lá, ele tem o meu suporte para tirar dúvidas de vocês, ok? Show de bola. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma tarde muito rica, tá? Nós ficamos à disposição. Obrigada, Flávio. Então, obrigado, Kelly. Obrigado, pessoal. Um bom trabalho para todos aí. Boa quarentena. Até a próxima, viu? Até a próxima.